O teatro tem em Augusto Boal um nome a ser lembrado. Figura resistente, Boal era daqueles que acreditaram sempre que trabalhar com prazer vale a pena. Augusto Boal enfrentou a leucemia e morreu aos 78 anos. Dirigiu o Teatro de Arena, criou o que ele chamou de Teatro do Oprimido, ensinou atores de tradição shakespeariana a repensar o teatro. Era endereçada a ele a letra hoje histórica da música Meu Caro Amigo, de Chico Buarque, uma carta a Boal, que na época vivia no exílio. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui... Nos tempos que correm, sobretudo, o teatro não é a única, mas é a melhor maneira do cidadão se proteger e tentar inventar o futuro e não ficar esperando por ele. Não o teatro que a gente assiste, mas sobretudo o teatro que a gente faz. Mas não apenas o teatro que a gente faz, mas sobretudo o teatro que a gente é. Cada um de nós, por ser humano, é teatro. E é esse teatro que nós temos dentro de nós que o Teatro do Oprimido tenta desenvolver, e é por isso que eu digo que o Teatro do Oprimido é uma arte marcial. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Tenta trabalhar em cima da fisionomia, em cima do sorriso, em cima da expressão dos olhos, mas trabalhe também na perna, não façam movimentos de andar que não sejam comandados. Eu estou vendo estátua que está andando sozinha. Quer dizer, estátua tem que avançar o pé, tem que ser comandado. A geração do Boal e o Boal como líder dessa geração põe, digamos, o dendê nesse caldo do moderno teatro brasileiro nascendo. A geração do Boal, especialmente porque o Boal cria no começo dos anos, em meados dos anos 50, um seminário de dramaturgia que para o teatro brasileiro é hoje um marco. É hoje um marco extraordinário. O Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, em que nasce talvez a nossa mais brilhante geração, ou uma das mais brilhantes gerações de autores do Brasil, onde estão Jean Francisco Guarnieri e Oduvaldo Viana Filho, principalmente, e Chico de Assis, enfim, uma geração que ilumina o teatro brasileiro. O primeiro momento, assim, que é o primeiro momento de convívio com o Boal, foi durante o show Opinião, quando ele ensaiava o show do Teatro Opinião em 64. Quer dizer, o nosso grupo estava se formando, o Janinho, o Paulo Pontes e o Armando Costa tinham escrito o show, e na hora a gente se reuniu para discutir quem deveria dirigir o show, porque o show ia depender muito da montagem em cena. Compreende? Quer dizer, era um esboço com falas, mas dependia muito do que ia resultar como espetáculo. Aí, bom, tinha que ser o Boal. E foi realmente um sucesso. O show foi um sucesso e isso se deve fundamentalmente à qualidade da direção dele, à inventividade. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro, uma vata e o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borrego que nascem na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os borrego no vinho não pode andar, ele puxa no embigo e quer matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará
Perguntei à natureza e ela não me respondeu não. Se não é seca enchente, fazendo daquela gente, bravo, forte e robusto, tem que estender a mão. Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora de sua terra natal. 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas. Problema, fome. Enquanto isso, um colar com 40 pedras de águas marinhas brasileiras era dado à Rainha Elizabeth. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Ao mesmo tempo, quando a gente se liberta e percebe que a gente faz teatro o tempo todo, quer dizer, isso transcende também para o próprio teatro que a gente faz enquanto artista. Então, para mim, é como se, dando um exemplo, é como um mágico. O mágico que é capaz de tirar um coelho de dentro de um chapéu. Então, isso é o que a gente faz em teatro. A gente tira coelhos de dentro do chapéu. Mas eu acho que tem as duas coisas. Tem esse lado e tem um lado pedagógico também. Quer dizer, de mostrar como é que se tira um coelho de dentro do chapéu. O teatro oprimido é o mostrar, é o mágico que depois de ter feito os truques todas as mágicas, ele vem e fala, olha, sabe como é que tira o coelho? Tira assim, assim, assado. O Boal, ainda jovem e já um mestre, chega no Brasil, jovem, vindo dos Estados Unidos, onde tinha feito uns estudos de dramaturgia, e imediatamente resolve, com a generosidade, que é um dos traços mais marcantes da sua personalidade, imediatamente dividir o que ele tinha aprendido. Ele não queria para ele. Então ele divide. Aí ele próprio escreve peças como Revolução na América do Sul, Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes, e nessas já com parcerias, e os outros escrevem as suas peças. Ou Eles Não Usam Black Tie, o Jimba, presidente dos Valentes, o Chapituba Futebol Clube, ou seja, a dramaturgia que a partir daí nasce dessa geração. Então o Boal é grandemente responsável, além de por esse momento, por essa definição do moderno teatro brasileiro. Não é um espetáculo comum. Para começar, não existem espectadores. Todos têm o direito de entrar em cena junto com os atores. Não existe hora certa. É para chegar às 8, mas quem quiser pode vir antes e com certeza vai ter o que fazer. Não existe uma peça nem um enredo. Existem exercícios, jogos e uma ação teatral que pode ser mudada de acordo com a vontade da plateia. Apesar dessas liberdades, essa criação do dramaturgo Augusto Boal se chama Sessão de Teatro do Oprimido. Boal, o que é o teatro oprimido? O teatro oprimido é um conjunto de formas teatrais que começaram a ser criadas aqui no Brasil em 1971 e que permite ao oprimido, como artista, se expressar através da linguagem teatral. Uma das formas de teatro oprimido, o teatro foro, funciona da seguinte maneira. Os atores interpretam uma situação de opressão. Nesta cena, eles interpretam um drama de um homem que tenta contar à família que foi demitido do emprego. Cada vez que ele tenta falar, é interrompido pela mulher dominadora. Cabe ao espectador interferir, tomar o lugar de um ator e encontrar uma solução para o impasse. Mas antes de entrar, leia bem este cartaz. Nós mostramos uma peça que pode durar 10 minutos, ou 20, ou 25 minutos, com um protagonista que não sabe como resolver uma situação dada. Então, necessariamente, ele fracassa. No primeiro momento, o espetáculo de teatro fórum, que é uma das formas de teatro oprimido, é igual a qualquer outra forma de teatro. Mas, no segundo momento, nós repetimos a mesma peça. Então, aí qualquer espectador pode dizer, para. Nesse momento, a ação se interrompe, os atores ficam paralisados em cena, o espectador entra, substitui o protagonista e tenta a sua versão, a sua maneira de resolver aquele problema.
o que devia prevalecer é o diálogo. Devíamos todos, seres humanos, dialogar. Mas nós sabemos que não é isso que acontece. Muito cedo, em todas as relações, um dos elementos se converte em protagonista e outro em espectador. Um se converte em sujeito e outro em objeto. Um ordena e o outro obedece. O teatro do oprimido tenta restabelecer o equilíbrio, tenta restabelecer o diálogo, tenta fazer com que todo mundo seja ator, isto é, espectador, quando é o outro que fala, quando é o outro que age, mas que seja também ator, isto é, que intervenha na ação, que não seja apenas espectador da ação alheia, mas que ele também se desoprima. E o teatro oprimido é exatamente isso. Uma vez ele me contou um seminário que recentemente ele deu para atores da Royal Shakespeare Company. Então, esses atores, essa companhia, chamou o Boal não para montar um espetáculo, mas para mostrar a prática e a teoria dele para os seus atores. Então, aqueles ingleses queriam aprender, passar uma semana, 2, 3, não me lembro quanto tempo foi, praticando com o Boal as técnicas do teatro do oprimido. Queriam saber como era esse teatro que se abre tanto para a sociedade. Eles queriam chegar, através do Boal, mais perto do Shakespeare, que é o patrono, é o cara da companhia deles. I have only one dream, is to dream all my life. That's my only dream. I would like to go on dreaming. And if I can dream with things, well, I dream with solidarity among men and women, black and white, solidarity among countries and countries, solidarity and to create ethics. What we think sometimes, we don't think that there is a difference between moral and ethics. Moral is mores, it's costumes. And it was moral in this country, in my country, slavery. It was moral. It was moral to buy a human being. So I'm not moralist, because I know that immoral, there are horrible things. But I am ethical. So we need to create an ethic. Ethical como ethos. In Greek means the tendency to some kind of perfection. And my kind of perfection is solidarity, is dialogue, is democracy, real democracy, no? Not the one that we see. That's I want to accomplish, not to accomplish, because to accomplish is fear, not to accomplish, to go on. There is a poet, a Spanish poet, Antonio Machado, who says, the path does not exist. The path you make by treading on it, by walking, you make the path. So we don't know where the path leads, but we know the direction of the path that we want to take. That's what I want, not to accomplish, but to follow, until I can. O Boal, não só ele foi um grande diretor de teatro, um dos criadores do teatro moderno brasileiro, como ele foi um cidadão exemplar. Quer dizer, ele fez do teatro, não só o seu sonho, como um Dom Quixote que ele era, ele fez do teatro um instrumento de conscientização, de mudança do mundo. Ele queria mudar o mundo com o teatro. Ele criou o Teatro do Oprimido e andou pelo mundo inteiro como um Dom Quixote, né? Ensinando as pessoas o que elas deveriam fazer com o teatro para mudar o mundo. Não muda o mundo rapidamente, mas contribui de alguma maneira. Todo mundo é artista, queira ou não queira, porque a gente se expressa, a gente se interrelaciona com os outros esteticamente, quer dizer, a gente se interrelaciona sensorialmente. Não é só o que a gente diz que é importante, mas é a maneira de dizer, são os sentidos, não é isso? Então, quando a gente se comunica sensorialmente, a gente está se comunicando esteticamente, teatralmente. Ele põe a mão assim, por exemplo, alguém vem com a cabeça aqui embaixo, vem com o ombro, para que ele possa fazer, onde ele põe a mão para subir, vocês dão um suporte para ele, tá certo? Ele tem que subir. Mas vocês não manipulam ele vai subir mesmo, claro. Mas vocês não manipulam ele, quer dizer, ele vai fazer, vai levantando, e ele vai fazer o gesto que ele quiser, ele pode dar cambalhotas e tudo, e vocês só embaixo, vocês oferecem a cabeça, o ombro, uma parte que ele possa estar como se ele estivesse no chão. Quando eu fui me mudei para Paris, eu fui ser professor na Universidade de Sorbonne, no ano 78. Então lá eu trabalhei com um grupo de 20 pessoas, passando para eles todas as técnicas que eu tinha desenvolvido antes na América Latina e mesmo na Europa, onde já tinha começado a
trabalhar. E aí nós formamos um centro do Teatro do Oprimido em Paris com a ideia de irradiar o método em toda a Europa e acabamos irradiando o método no mundo inteiro. Então a ideia de formar um centro do Teatro do Oprimido em Paris foi ter um ponto de referência. E como eu morava em Paris, esse ponto de referência, logicamente, tinha que ser lá. Toda essa trajetória do oprimido, mesmo que tenha sido, digamos, concebida aqui, porque ela está em germe, em todas as coisas dele, elementos, digamos, do sistema coringa, elementos de uma democratização do teatro, os seus jogos para o ator e o não ator, todos os seus, digamos, os seus conceitos, como diz o Geraldinho Carneiro, as suas façanhas poéticas e conceituais, elas já eram, digamos, alimentadoras do Teatro do Oprimido, que vem a ser, digamos, a sua obra consagradora, que mesmo que tivesse sido daqui, e não sei se já leva daqui, mas ela se afirma nesse período em que o Boal passa fora. Nós, apesar de toda a civilização que nós desenvolvemos, nós continuamos lá dentro sendo muito arcaicos. Nós temos ainda aquelas paixões selvagens e elas estão domesticadas, às vezes elas estão um pouco até atrofiadas e tudo isso, mas elas estão todas dentro da nossa cabeça. Então o que nós fizemos ao adaptar, na verdade, foi deixar esses diabos, esses demônios que nós temos dentro, um pouco à solta e à mostra e tentar mostrar como é que nós somos lá dentro. Então aí ficou mais fácil, quando nós descobrimos que a peça não é sobre o passado, a peça é sobre nós mesmos. Nós não estamos montando Racine para que a plateia ouça falar de Racine, mas nós estamos montando Racine porque ele fala de nós. Basta, já falei demais, poupa-me do resto. Morro para não revelar esta ânsia fatal. Trabalhar com excelentes atores para o diretor é sempre um presente. Eu digo sempre que o diretor ele se sente sempre como se ele fosse um escultor sem braços. Então nós precisamos realmente dos atores, quer dizer, para esculpir alguma coisa nós não temos braços. E trabalhando com atores inteligentes e criativos como eles, a gente se sente não como escultor sem braços, mas como aquele deus hindu Siva, não é ele? Aquele que tinha 3 pares de braços. E eu me sinto um pouco assim. Era o que eu gostaria sempre de fazer. A confusão se apoderou de minha alma perdida. Meus olhos já não viam, não podia falar. Reconheci Vênus e suas chamas terríveis. Boal é um amigo de muitos anos, é uma pessoa de quem nós já vimos muitos e muitos trabalhos. Tivemos encontros em outras épocas para que dali saísse alguma coisa e finalmente a vida nos uniu e acho que num texto maravilhoso e a direção dele é uma direção muito clara, muito límpida, ele dirige ator muito bem, nós estamos muito empenhados. Eu acho muito bom, tanto que nós estamos aqui. Para mim também foi uma experiência maravilhosa, porque eu descobri um diretor, depois de muitos diretores que eu já tive, que tem a maior paciência, para não dizer outra coisa, que eu já vi na minha vida. Não se irrita nunca com o ator, jamais critica um ator, sempre vai pelo lado positivo. É um diretor que deixa a gente muito à vontade em cena e exige do ator que o ator crie. Ele diz ali, já repetiu isso várias vezes, que ele é um escultor sem braço. Ele faz dos atores realmente os braços dele e o pensamento dele. Ele quer que o ator em cena crie. E essa liberdade ele dá totalmente. O Guarnieri costuma dizer que ele é um coordenador crítico. Acho que talvez é uma grande definição para o Boal. Te comanda seu destino, logo terás a... Quando eu digo que teatro é aquilo que a gente tem dentro de nós, toda criança sabe disso. A criança começa a aprender a viver no mundo fazendo teatro. É depois disso que a repressão da sociedade, todas as sociedades, elas são em muitos sentidos repressivas, é depois disso que a criança começa a pensar que isso é brincadeira de criança e começa a levar a vida mais a sério. Mas ao levar a vida mais a sério, deixa para trás esse instrumento de comunicação e esse instrumento de conhecimento tão valioso como é o teatro. Então eu explicaria dizendo assim, é uma volta à infância, mas agora na idade adulta. É trazer daquilo que a gente perdeu na infância o que a gente tinha de melhor, que era a criatividade, a capacidade de inventar uma cena e depois transformá-la em realidade. É isso. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita.
Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui... Nos tempos que correm, sobretudo, o teatro não é a única, mas é a melhor maneira do cidadão se proteger e tentar inventar o futuro e não ficar esperando por ele.